E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora da malandragem. Por que eu falo esse tipo de coisa? O Kuroda, ele agora há pouco, tá, ele anunciou que vai alterar a taxa de juros do Japão, no caso dos títulos. Eu vou trazer isso para você aqui, tá? Vamos lá estudar japonês agora, olha só. 日銀は今日までの2日間、金融政策を決める会合を開き、今の大規模な金融緩和策を一部修正することを決めました。これまで短期金利をマイナスにし、長期金利を 0% 程度に抑えるとした上で、長期金利はプラスマイナス 0.25% 程度の変動幅で推移するよう調節するとしてきましたが、この変動幅をプラスマイナス 0.5% 程度に変更しました。 Então já deu para você, se você entende japonês, já deu para você sacar mais ou menos o que está acontecendo. Mas por que disso? Por que o Kuroda resolveu aumentar a taxa de juros? Porque o governo ele vai soltar mais uma nova leva de títulos, no valor de 500 bilhões. Só que quando o governo anunciou isso, no caso no dia 19, não houve, como é que se fala assim, repercussão. Não deu assim aquela repercussão no mercado, nem nada. Tipo assim, só mais um título a porcentagem de zero juros, que então não vai valer nada. Então, como é que se fala assim? A longo prazo, então só vou deixar meu dinheiro parado lá. Então a galera não, como é que se fala assim, não se interessou por isso. As pessoas que trabalham com essa parte de investimento não se interessaram. Por mais que o governo japonês, né, está regularizando a parte da NISA, o que tornou atraente, por quê? A parte da NISA, a NISA, essa parte que vai fazer investimentos aqui no Japão, na parte de ações, CDI, CDBs, etc. São a parte de investimento do Japão. Tanto que quando eu havia anunciado antes que o Kishida ia mexer no dinheiro da galera para poder fazer investimentos, é em relação à NISA. Tanto que a parte de isenção de impostos vai chegar a 18 milhões. Você pode investir até 18 milhões ali, tá? Na parte de ações, sem ter, como é que se fala assim, que pagar impostos. Então, para as pessoas aqui no Japão, é atraente demais esse tipo de coisa, para fazer a grana render, né? Então, é um movimento diferente, mas foi muito malandragem deles em relação a isso. Então, essa parte das ações, no caso assim, desses títulos novos que o governo vai emitir, eu vou soltar mais no final do vídeo. Então, vem comigo aqui, acompanha comigo aqui, para você ter noção do que está acontecendo aqui nessa parte de investimentos aqui no Japão. Mas agora vamos falar desse aumento aqui em relação ao que o Kuroda soltou. O Banco do Japão decidiu alterar parcialmente as suas medidas atuais de flexibilização monetária em larga escala e ajustou a volatilidade da taxa de juros de longo prazo para mais ou menos 0,25%, com flutuação de 0,5%. Tá? Isso permitirá que o Banco do Japão tolere as taxas de juros mais altas do que nunca, acelerando o enfraquecimento da apreciação do iene pela aceitação de um aperto praticamente monetário no mercado de câmbio. Por que disso? Você vê que quem acompanha essa parte viu que os Estados Unidos, nessa parte, ele está com a corda no pescoço. Porque na hora que ele começar a fazer os resgates dessa parte de títulos, etc., americano, eles estão lascados. Tanto que eles já estão falando, entre aspas, de recessão, tá? Lá. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que se tomar cuidado. É nisso que o Japão estava tomando cuidado. Só que o Kuroda, ele estava tentando trazer investimentos para o Japão, com aquela ideia. Iene fraco, dólar forte, vai vir investimentos para o Japão, independente do aumento do dólar, o Japão vai continuar crescendo. Foi o que não aconteceu. Não aconteceu porque houve muita volatilidade. O dólar subiu muito no Japão. Diferentemente dos anos anteriores, que quando davam a subida de dólar, era controlado. Dessa vez não foi. Então foi nisso que o Japão perdeu, como é que se fala assim, a mão. Perdeu a direção da coisa. E a coisa degringolou de vez. Tanto que você vê que o PIB do Japão, ele está lá capengando. O número de exportações vezes importações está totalmente horrendo, que eu já trouxe aqui no canal, tá? Então, se alguma coisa salvar o PIB do Japão, só tem duas opções.
ou é a parte de setor de bens e serviços, no caso o turismo, que está aumentando no Japão, ou manipulação de dados, no caso aquela mentirada toda. Tá? Não vejo outra situação para isso, tá? Para dar uma melhorada. Então, para o Japão tentar salvar alguma coisa na parte de títulos e etc., ele teve que se tornar um pouco mais atraente. Não tem jeito. Ele vai ter que amargar com como é que fala assim, pagamento de juros? Vai. Mas como é que fala assim? Ele está colocando o mínimo possível para não tentar ter perda. Mais do que já está perdendo agora com esse dólar alto. Então ele teve que tentar segurar de alguma maneira. Tá? Mas continuando aqui. O Banco do Japão realizou uma reunião de formulação da política monetária por 2 dias. E no dia 20 foi decidido alterar parcialmente as atuais medidas de flexibilização monetária em larga escala. Mas é aquilo que ele já havia anunciado, emissões de títulos, que eu vou trazer mais no final do vídeo, de 500 bilhões, que o mercado não deu atenção. Pô, emissão de 500 bilhões em títulos do governo japonês é muita coisa. Só que você vê que para o mercado não ter dado, como é que se fala assim, aquele grande valor que o Japão estava esperando, eles tinham que fazer alguma coisa. Senão ia ser um fiasco. Tá? Até o momento, tentamos tornar as taxas de juros de curto prazo negativas e manter as taxas de juros de longo prazo baixas em 0. E decidimos que as taxas de juros de longo prazo serão ajustadas para permanecer numa faixa de flutuação, né, de 0,25, com alterações de mais ou menos 0,5. Então pode ser que suba para 0,30 ou caia para 0,20. Como os bancos centrais ocidentais continuam a aumentar as taxas de juros para controlar a inflação e as pressões de longo prazo nas taxas de juros aumentam no Japão, o Banco do Japão até agora manteve 0,25 para um aumento na taxa de juros. Então você vê que o Japão não cedeu, entre aspas, aos, como é que fala assim, aos apelos do mercado em relação aos outros bancos centrais. Por que eu falo esse tipo de coisa? Passou esse tempo todo, o Kuroda deu de ombro, todo mundo falava na cabeça dele, ele só, que pra você. Mas agora eles fizeram isso por causa do quê? Por causa dessa jogada do governo. Dessa vez, pode haver uma pressa em permitir que o mercado responda de maneira flexível, expandindo o limite da taxa de juros de longo prazo para cerca de 0,5. Mas por que disso? Agora eu vou te trazer o porquê, entre aspas. Tá? O governo japonês finalizará a emissão de novos títulos do governo, que esses títulos são chamados de GX Economic Transition Bonds, que deve ser emitido pela primeira vez no próximo ano, na direção de cerca de 500 bilhões de ienes no orçamento original para apoiar a descarbonização. O governo tem uma política pública privada para investir mais de 150 trilhões de ienes na próxima década para atingir sua meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa a R$0 em 2050. Destes, a política para fornecer ao setor privado cerca de 20 trilhões de ienes para apoiar o investimento privado, com o governo a emitir novos títulos, no caso desses títulos GX. É um plano para cobrir os fundos. Então já deu para você sacar. Então se o governo japonês ele não faz os títulos com juros atraentes, ninguém compra. Aí no caso essas emissões que ele ia fazer, ia ser um fiasco. Então não ia entrar dinheiro para o governo, no caso para o governo cobrir esses arrombos que o Kishida tem feito ultimamente. Tá? Porque você vê que uma política de 150 trilhões de ienes não é pouca coisa, dependendo, para esse tipo de coisa aqui. O governo emitirá esses títulos de transição econômica, GX, como uma dívida especial nas contas especiais de energia sob a jurisdição da Agência de Recursos e Energia a partir do próximo ano. Mas devido às partes envolvidas, o valor da emissão do orçamento original será de cerca de 500 bilhões de ienes. Só que como vai haver ajuste final ainda, pode ser que esse valor suba ainda mais a emissão desses títulos. Então você vê que
O governo japonês está sofrendo agora com essa parte de energia, com essa parte do dólar alto, está sofrendo demais. Tanto que, pelos últimos números parciais do PIB que o Japão soltou, o Japão importou 2 vezes mais do que ele vendeu. Então ele gastou 2 vezes mais do que ele ganhou. É aquela velha história. Se você vai fazendo isso por muito tempo, vai chegar uma hora que, não vai ter grana. Por mais que se fale assim, nós temos grana, que não sei o que, vai chegar uma hora que não vai ter mais essa grana. E aí? Aí é a hora que o país começa a chegar no fundo do poço, aí se lasca. Os fundos financiados pelo GX Economic Transition Bonds são usados para as pesquisas e desenvolvimento e fabricação de hidrogênio e amônio, que não emitem dióxido de carbono para a próxima geração de acumuladores. Mas você vê que vai ser só uma parte dessa grana, porque o Kishida ele sempre consegue fazer uma manipulação ali para pegar um pedaço daqui, um pedaço dali, tá, para poder conseguir o financiamento para a compra dos raios dos mísseis dele, tá, nessa brincadeira toda. Mas de qualquer maneira você vê que agora quem quiser fazer, como é que se fala assim, investimentos em títulos do governo japonês ou em títulos especiais do governo japonês, como esse GX, vai poder fazer agora, principalmente com a regulamentação da NISA agora, daqui para frente. Pode se tornar atraente? Sim, pode se tornar atraente. Em vez de você deixar seu dinheiro parado no Banco do Japão e no Banco do Correio, desculpa ali, que não vai te render nada, você pode colocar, você pode investir nisso. Só que é aquela velha história, são investimentos de longo prazo. Depois que você jogou dinheiro lá, você não pode resgatar. Tá? Você vai ter que deixar o negócio rolando. Então você veja muito bem a quantidade que você quer investir, tá? Para que não vai te fazer falta. No caso de uma urgência ou alguma outra coisa, isso sempre acontece. Tá? Por isso que, mas eu, como é que se fala nesse ponto, eu incentivo as pessoas, invistam. Invistam, não deixa dinheiro parado em casa. Só deixa aquela quantia parada em casa, aquela quantia de extrema urgência. Igual, por exemplo, é sempre bom você ter dinheiro de uma passagem reservado dentro de casa, entre aspas, tá? Para um momento de urgência, porque a gente nunca sabe quanto nós temos que voltar correndo para o Brasil. Então, se você tem o dinheiro, por exemplo, no valor de uma passagem, você já sabe que se você precisar de sair correndo, o dinheiro de uma passagem você tem. Da mesma forma, se der um destino, se der alguma coisa que dá um regaço no local que você mora ali, você vai precisar de grana na mão. Para você se movimentar, para você pegar um hotel, para você pegar alguma coisa, por alguns dias até a sua vida, até você dar uma definição. Aqui no Japão nós estamos suscetíveis a desastres naturais. Da mesma forma, nós temos parentes no Brasil que às vezes nós precisamos sair correndo por determinadas situações que acontecem. Muita gente, igual no caso, quando eu era moleque, minha mãe uma vez teve que sair correndo daqui pro Brasil, do Japão para o Brasil. Porque meu pai havia falecido. Tá? Minha irmã pequena estava no Brasil. Então teve que sair correndo, Então acontece, acontece. Tá? Então imprevistos sempre acontecem. Não vamos achar que a pedra sempre cai no telhado dos outros, não cai no nosso telhado, porque é meio complicado. Então sempre acontece alguma coisa. Então sempre tem uma grana reserva dentro de casa, né? Assim, eu não falo assim, para deixar, deixa no banco então, japonês. Só que aquela velha história, se der um pau aí e faltar energia, você não arranca essa grana do banco. Então, é sempre bom ter esse fundo de reserva. Por que você acha que de tempos em tempos saía notícia na televisão? Acharam 5 milhões dentro de uma lata de leite ninho aqui no Japão. Acharam 10 milhões dentro de um colchão. Porque o povo japonês sabe desse tipo de coisa. Os mais antigos sempre sabiam que poderia acontecer alguma coisa. Então eles deixam guardado lá. Tá. Ali, caso aconteça alguma coisa, já tem como correr, já tem como se locomover. Tá. Mas é aquela velha história. Esse tipo de reserva ali é para extrema urgência. Você tem que pegar e largar lá. Só que é um dinheiro parado, é um dinheiro que não vai te render nada. É só um dinheiro de reserva. Por isso que tirou esse dinheiro de reserva, você pega. Eu falo isso para quem mora aqui no Japão, tá? Que nessa parte nós corremos uma série de riscos não calculados. Então você sempre tem que ter um plano B na mão ali, no caso que aconteça. Pega o resto
do dinheiro ali, meu, invista. Não sai torrando tudo. Não deixa dinheiro parado. Porque é aquela velha história. Você pode ter como é que fala assim, um futuro um pouco mais próspero lá na frente, com o rendimento dessa grana, em vez de deixar o dinheiro parado. É igual aquela velha história do Tio Patinhas. Os mais antigos devem se lembrar, né? O Tio Patinhas sempre falava: trabalhe seu dinheiro com inteligência, nunca deixa dinheiro parado. Então, meu, sempre tente movimentar seu dinheiro de alguma forma, tá? Não deixe ele parado, mas se você for do tipo um pouco mais conservador, veja investimentos da forma de CDI, CDB, como eu faço. Eu não faço mercado de ações. Estou longe disso, como é que se diz? Porque eu não tenho condições de ficar acompanhando a flutuação de uma série de coisas. Tá? Então, eu falo esse tipo de coisa porque muita gente deve pensar: ah, japonês, você é trader. Não, não sou. Eu sou investidor, não sou trader. Tá? Então, tem que se tomar cuidado nessa parte. Mas igual aqui no Japão, para quem mora aqui no Japão, vai ter essa parte da NISA que vai se tornar muito atraente para investimentos. Pode começar com pouco? Sim, começa com pouco, mas deixa lá. Pouco a pouco que você vai colocando juros sobre juros, dependendo da situação, meu, vai te render um montante até razoável no final das contas. Mas você tem que começar de alguma forma. Se você sair estourando tudo hoje, achando que não tem o dia da manhã, e na hora que você precisar dessa grana amanhã, você já estourou tudo ontem, e aí? Tá. Principalmente para quem tem famílias e etc. Então tem que sempre ter um plano A e um plano B. Né? De preferência um plano C também. Aí vai de cada um, que eu não posso falar o que vocês deveriam, caso você deveria fazer ou não. Eu tenho uma linha conservadora. Você já pode ser da linha um pouco mais agressiva. Para quem é um pouco mais agressivo, pode ter rendimentos mais rápidos. Como tem rendimentos mais rápidos? Você vê que tem traders que ganham granas assim, ó. Mas os riscos são altos. Para eles perderem dinheiro rápido também, ó. É assim. É igual a mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin agora. Quem investiu no Bitcoin antigamente ganhou. Quem foi entrando um pouco mais agora, meu, se lascou. Tá? Eu tenho um pouquinho lá, tenho um pouquinho. Só que agora eu não mexo, tá parado. Da forma que tá, se eu tirar agora eu vou tomar um puta de um prejuízo. Então tem que deixar parado, tem que deixar parado. Vamos ver o que vai dar. Só que nisso, esse vamos ver o que vai dar, pode ser o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, praticamente, o que é? Vai ser uma coisa morta ali para mim. Então, você não pode contar com esse tipo de coisa. Porque se você quiser ter rendimentos, e se eu quiser ter rendimentos, se eu mexer nisso agora, eu me lasco. Me lasco de verde e amarelo. Né? Então, como eu não quero ter perda, praticamente é um dinheiro morto, tá parado lá. Tá? Mas, pensa bem, você, no caso de investimentos em títulos, né, do governo japonês. Agora vai se tornar atraente? Vai. Mas são títulos que vai ser assim, a longo prazo. Tá? Não vai achando que vai conseguir um resgate bacana com títulos de 1 ano, que não vai. Tá certo? Então, mas é isso aí. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Você já abrir sua mentalidade para alguma forma de investimento, em vez de só juntar o dinheiro ali e ficar com aquele dinheiro parado. Tá? Invista esse dinheiro. Porque na hora que você precisar, como é que se fala assim? Ah, vou fazer uma meta de 5 anos de Japão. Faça investimentos para uma meta com títulos, entre aspas, para 3 anos ou 4 anos. Porque quando chegar a sua época de ir embora, você já vai ter resgate de dinheiro ali também. Então isso é bacana para você? Pô, é bacana. Então seu dinheiro vai estar trabalhando junto com você, aumentando o seu patrimônio. Melhor do que você ter um montante que só vê aquele montante aumentando de acordo com o seu trabalho, com o seu salário. Se você pode ver um montante aumentando com o seu salário mais juros de mercado, pô, são 2 ganhos em vez de 1. Pense bem nisso. Tá? Então comece a investir de alguma maneira, mesmo que seja de uma forma conservadora, igual que eu faço. Tá certo? Mas é isso aí. Espero ter te ajudado de alguma maneira a ampliar os horizontes para ganhos de dinheiro, em vez de ficar só naquela ideia. Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, e a coisa não cresce. Tá? Vamos tentar crescer de alguma maneira. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço
Até o próximo vídeo, até mais.